Vamos dar início à nossa audiência pública, que tem como tema a gentrificação das áreas centrais da cidade de São Paulo, o movimento de expulsão da população de baixa renda do centro de São Paulo. Para compor a mesa, eu vou convidar as nossas duas expositoras convidadas, a Guadalupe Maria Jungues Almeida. Ela é mestre e doutora em Direito do Estado pela PUC. Ela ocupou cargos de assessoria jurídica junto ao governo do Estado e a Prefeitura Municipal de São Paulo, tendo sido consultora da Fundação do Desenvolvimento Administrativo do Estado de São Paulo, Fundap. Ela desenvolveu e coordenou projetos de política urbana e de planejamento urbano e regional durante 12 anos, junto ao Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais, o POLIS, Instituto POLIS, e atualmente ela é professora adjunta de Direito Urbanístico e Ambiental da Universidade Federal do ABC, vinculada ao Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. Bem-vinda, Guadalupe. Eu chamo também a Simone Ferreira Gatti. Ela é arquiteta, urbanista e doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Atualmente ela é professora de Planejamento Urbano e pós-doutoranda da FAO. Sua pesquisa de doutorado abordou as zonas especiais de interesse social em áreas centrais e a necessidade de buscar formas alternativas de acesso à moradia, além da propriedade privada. No pós-doutorado, as EIs continuou sendo o foco de pesquisa, juntamente com os inquéritos ajuizados pelo Ministério Público Estadual. Ela trabalhou na coordenação de diversos planos e projetos urbanos, foi consultora do Instituto Polis e conselheira do Conselho Gestor das EIs 3, inserida no perímetro do projeto da Nova Luz. Ela é autora do livro Espaços Públicos, Diagnóstico e Metodologia de Projeto e ministra curso homônimo de capacitação para os municípios brasileiros sob a iniciativa do programa Soluções para a Cidade do ABCP. Ela publicou artigos e capítulos de livros sobre habitação e projetos urbanos no Brasil e no exterior e atuou como docente no Centro Universitário SENAC, na UniABC e na FAUSP. Ela atua hoje como pesquisadora na PLAC USP e do Lab Cidade da FAUSP e representa o IAB São Paulo na Comissão Executiva da Operação Urbana do Centro aqui do município de São Paulo. Bem-vinda, Simone. Eu vou explicar um pouquinho como vai ser a nossa metodologia. Nós, pelo edital da audiência pública, o objetivo dessa audiência é coletar dados que envolvem a temática da gentrificação aqui na cidade de São Paulo e nas grandes metrópoles, para a instrução dos procedimentos administrativos que existem no Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo. Pela configuração, nós teremos 30 minutos para cada expositora convidada, para a gente tentar entender melhor o que é a gentrificação, como que ela ocorre, se isso é uma característica só nossa, ou se a gente está copiando alguns modelos. E depois a gente vai abrir palavra para os inscritos. Eu vou ficar aqui na frente, quem quiser me dar o nome completo, eu já vou colocando a ordem de inscrição. Cada pessoa tem pelo menos 3 minutos. Pessoa física, eventualmente representante de alguma instituição, tem 5 minutos para fala. Pelo número de pessoas, eu acredito que todos os interessados a gente vai conseguir contemplar a fala. Então, vamos lá. Guadalupe. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradeço à Defensoria Pública o convite, especialmente a coordenação de Urbanismo e Habitação aqui, doutora Luísa Veloso, e cumprimento também pela iniciativa. Esse tipo de evento é sempre muitíssimo importante de acontecer e de dar espaço a essa discussão sobre o conhecimento do problema e todos os aspectos que estão nele envolvidos. Eu vou tratar aqui um pouquinho, iniciando falando um pouquinho sobre o efeito, esse fenômeno da gentrificação, para depois a gente passar, ter uma visão do nosso sistema jurídico, das nossas leis e normas que hoje estão vigindo no Brasil, se elas realmente comportam, aceitam esse tipo de fenômeno, ou se é necessário alterar alguma coisa, ou se a gente já tem suficientemente leis e regulamentos que possam dar conta do problema, se isso é suficiente ou não. Primeiramente, eu acho que vale a pena resgatar para quem não conhece o termo e suas diferentes formas de entendimento,
A gentrificação é um termo que ganha este termo pela socióloga britânica Ruth Glass em 1964. Na verdade, tem origem num termo americano, gentry, que tem uma expressão inglesa que designa pessoas ricas, mais nobres. E a partir de um evento de um bairro na cidade de Londres, que começa a receber esse tipo de população de classe média, da nova classe média na década de 60, e muda, portanto, toda a conformação deste bairro, é que vem a expressão gentrification, que na tradução literal seria uma elitização, um aburguesamento de um determinado espaço, e o abrasileirado, que fica então a gentrificação, que é o termo utilizado por nós. As primeiras definições de gentrificação têm a ver justamente com a questão do mercado imobiliário. Ou seja, essa substituição de uma população mais pobre, que residia em determinado bairro, em determinada área da cidade, pela classe média. Obviamente, temos exemplos mundo afora do efeito da gentrificação de diferentes formas. Temos exemplos emblemáticos na cidade de Barcelona, Amsterdã, bairros de Nova York, e por aí vai. América Latina, temos muitos exemplos também, e temos as peculiaridades de ser América Latina e as peculiaridades de sermos Brasil, que a gente vai tentar destrinchar aqui um pouco, e também com a minha colega Simone Gatti, que na sequência vai me seguir aqui nas nossas conversas. Um outro estudioso, a gente tem que lembrar que a gentrificação, ela é um fenômeno estudado por várias ciências. Então você tem a geografia, que estuda sobre um aspecto, você tem o urbanismo, que estuda sobre outro aspecto, as ciências econômicas e sociais, porque tem a ver com valorização imobiliária, tem a ver com uma alteração no tecido urbano por investimentos que acontecem nesta área, investimentos principalmente públicos, mas também privados, que valorizam esta terra, que mudam a conformação destes bairros, que aumentam o custo de vida, portanto acarretando uma consequência direta naquelas pessoas que lá moravam antes de tudo isso acontecer. Neil Smith, por exemplo, é um geógrafo escocês com forte influência de um outro geógrafo, David Harvey, conhecido por nós que estudamos essa questão do planejamento urbano, etc. Ele associa também a questão da gentrificação a uma mudança social e a uma higienização. Higienização no sentido já que a gente usava lá atrás das políticas de higienização do centro da cidade, inclusive, que era justamente sob o argumento de uma limpeza pelo bem da saúde pública, havia também a higienização do ponto de vista social, o que é uma coisa extremamente séria. E ele menciona 3 ondas de gentrificação. Nessa abordagem de Neil Smith, ele fala então que a gentrificação tem um momento que é a gentrificação, essas ondas, é um esporádico, quer dizer, um determinado bairro que está degradado, ele está barato, a classe média vai lá, começa a se interessar por aquele bairro, começa a ocupar, e começa a ocupar os imóveis, mudando um pouquinho a conformação. Quando você vai para a onda consolidada da gentrificação, você já tem o mercado imobiliário atuando primeiro de tudo, abrindo o espaço e a oferta para uma demanda também dessa classe média. E finalmente, na generalizada, você tem já a gentrificação extra aquele bairro, já envolvendo o interesse de restaurantes, dos setores de lazer, de cultura, aumentando, portanto, a conformação mesmo geral, cultural, social e econômico daquele espaço. Muitos sustentam os efeitos positivos da gentrificação. Por quê? Se eu estou investindo num espaço que está degradado, se eu coloco ali investimentos que o tornam mais bonito,
que traz estabelecimentos comerciais mais chiques ou mais charmosos, tudo isso vai valorizar a cidade como um todo. Então, por que é ruim? Outros ainda entendem, alguns, falando até do próprio contexto da América Latina, alguns estudiosos ainda entendem que mesmo para a população mais pobre é uma coisa boa, porque pode gerar a inclusão social. Mas a gente vai ver que isso não é tão simples assim. Porque a inclusão social, em qualquer patamar, em qualquer etapa, passa por um trabalho bastante árduo de articulação de políticas que não é tão simples assim. Quando a gente vai falar em gentrificação aqui no Brasil, ou no contexto que a gente está falando aqui, em particular nas áreas centrais da cidade de São Paulo, a gente necessariamente tem que associar a projetos que ganham este nome: requalificação, revitalização, restauração, reurbanização e outros res bastante simpáticos, bastante agradáveis de se ver, porque quando você vê reestruturação, revitalização, requalificação, são palavras extremamente benéficas para a cidade como um todo. E quando você fala nesses projetos, a gente está falando necessariamente das diferentes formas dele se implementar numa cidade. Então a gente está falando das operações urbanas consorciadas. Vocês já ouviram falar, quem conhece bem ou quem ouve falar. Nas parcerias público-privadas, que está bastante na moda, né? Atualmente tem muitos municípios, inclusive a cidade de São Paulo. E projetos específicos de urbanização ou de uma obra pública, por exemplo. Uma grande obra pública é um projeto que vai mexer com o tecido urbano. E mexendo com o tecido urbano, ele vai mexer necessariamente com as dinâmicas deste tecido urbano. E que dinâmicas são essas? São pessoas, são bens, são tudo que está envolvido naquela área. Tudo que está dentro daquela área, todas as dinâmicas, todas as relações que estão naquela área. E quando a gente tem área degradada, a gente também está falando de uma palavra e de um assunto que nos vamos assim, nos bate de frente, porque a gente fala, ninguém quer uma área degradada. Nem morar nela, nem ser vizinha dela, e nem ter uma área degradada em sua cidade. Alguém quer? É uma coisa desejável? Não. Então, se a área está degradada, qual o problema dela? Degradado é um termo extremamente amplo. Ele pode ser qualquer coisa ou nada. Eu sempre brinco com os meus alunos que toda vez que a gente usa um termo que a gente não consegue dar uma definição exata, a gente tem que buscar dar essa definição tentando entender o problema. O degradado é uma questão que perpassa por isso. É degradado por quê? Porque a sua infraestrutura está aniquilada, está muito ruim. Violência, prédios em situação de risco. Qual é o estágio da degradação? O que é essa degradação? A região central da cidade de São Paulo. Obviamente, eu não estou inventando a roda ao dizer o grande atrativo que a região central tem. O esvaziamento econômico dela, da década de 80 em seguinte, não significou a desvalorização de seus imóveis. Seus proprietários continuaram com seus imóveis sendo valorizados. Porque é uma área super bem infraestruturada, até com uma infraestrutura urbana que é subutilizada em determinados horários. Tem equipamento, tem uma facilidade enorme de acesso a transporte. Por que as pessoas querem morar no centro? Por que os movimentos sem teto urbano, os moradores de cortiço, as famílias mais pobres querem morar no centro? Por que eles não podem? Por que eu gostaria de morar no centro pelas facilidades que nele existem e a população de baixa renda não pode? Desde sempre, ao se estudar a questão dos cortiços na cidade de São Paulo, se constatava que a população, as famílias moradoras em cortiços, preferiam de fato morar pagando
os aluguéis exorbitantes e sofrendo as explorações e correndo os riscos até de riscos de morte em termos de precariedade de construção e etc., por estar morando numa centralidade, por estar perto de transporte, chegar mais perto no seu emprego, poder viver melhor, do que se ela estivesse morando nas periferias e nas franjas da cidade de São Paulo, onde historicamente a população de baixa renda eu vou usar o termo jogada, porque infelizmente o termo, e a gente vai entender um pouco por quê. É uma falha que se tem de planejamento urbano que já é muito antiga e a gente tem uma extrema dificuldade em corrigir. Então, quando a gente fala no centro da cidade de São Paulo, a gente fala numa região que é atrativo, sim, e é atrativo para todos. Quando a gente usa o termo para todos, é todos. Estamos num momento em que as interpretações são as mais diversas possíveis. E a gente vai ver, olhando um pouquinho o sistema jurídico, como esse todos pode ser interpretado da maneira, infelizmente, interpretações diversas em cima de um termo que não deveria ter interpretações. Uma coisa importante quando a gente fala nas intervenções, nesses projetos, sejam eles uma parceria público-privada, seja ele uma operação urbana consorciada, seja um projeto específico de revitalização, requalificação ou uma obra pública, seja o que for, aquela intervenção está atingindo um espaço territorial na cidade, mas um espaço também específico. Ele vai mexer, ele vai ter efeitos na cidade como um todo, mas o seu primeiro efeito é naquela localidade, naquela área, naquele recorte geográfico específico, que é lá que vai acontecer a intervenção. Neste local, você tem todas as dinâmicas possíveis, como eu estava mencionando. Então, ele é um espaço em que você tem pessoas, você tem comércios, você tem famílias que têm suas relações, você tem violência, tem também os problemas, você tem a violência, tem todos os problemas ligados a precariedades habitacionais e precariedades de infraestrutura urbana. Então você tem um conjunto de coisas reais. Usando aqui a terminologia da professora Hermínia Maricato, a cidade real e não sua representação. Porque Hermínia Maricato levanta justamente essa questão, que as instituições e a elite acaba olhando a cidade que ela gostaria de ver, né, uma representação de uma cidade, e não a cidade real, a cidade como ela é realmente, na sua realidade do dia a dia, de famílias e de pessoas e de relações reais e efetivas. Então, quando a gente parte deste pressuposto, existe um recorte real, e essa intervenção vai atingir um espaço de dinâmicas e de pessoas reais que existem, que têm essas relações, a gente começa a enxergar um pouco diferente. Aqui, antes da gente dar esse pulinho no sistema de leis e de normas, porque a gente não vai se deter, fiquem tranquilos que a gente não vai ficar aqui falando demais de lei e norma, a gente só vai ter uma visão geral mesmo. Eu coloquei algumas perguntas indutoras aí. O que é questão indutora, né? Eu gosto muito de trabalhar com questões que vão nortear uma direção de raciocínio. Então, quando a gente está discutindo alguma coisa, tem algumas questões que vêm na cabeça da gente. Por quê? Por que é assim? Por que acontece de tal forma? Então, a gente partindo de uma premissa, de um pressuposto que é verdadeiro, né? O planejamento urbano, ou não, né? Planejamento urbano, infelizmente no Brasil, e isso acontece muito mais nitidamente nos grandes centros urbanos, e em São Paulo, então, é absolutamente claro e consolidado, o planejamento urbano reforça a exclusão socioterritorial da população de baixa renda. Por que a gente fala em periferia e em centralidades? Por que a região central é considerada uma centralidade? Porque ela reúne vantagens enormes. Você tem equipamentos públicos, equipamentos coletivos, você tem à disposição uma infraestrutura, como a gente já mencionou, transporte, etc. E a periferia de São Paulo? Eu não sei se vocês sabem, mas até um dado referente à saúde,
das pessoas que moram na periferia, as pessoas de baixa renda que moram na periferia de São Paulo, é a questão da própria dificuldade ao acesso, por exemplo, às feiras livres. Morar na periferia e morar mais longe das centralidades implica em várias coisas, dentre elas até isso. Você não ter tanta facilidade de comprar comida in natura, fresca. Porque você não vai ter feiras livres como acontecem em outras centralidades da cidade. Isso é só um exemplo, né? Então, partindo deste pressuposto, não é? A gente pergunta, as perguntas que a gente se colocaria, né, e que a gente tenta discutir hoje, ou tentaria debater. A valorização, a recuperação, a requalificação desses espaços urbanos são positivos, são coisas boas, é inequívoco isso, não é? A gente não tem como discutir isso. Recuperar, requalificar é sempre bom. Mas por que a consequente expulsão da população de baixa renda não pode ser considerado bom? Por quê? Ou é bom, ou é um efeito natural, a gente tem que se convencer que é assim mesmo, e paciência. Por que os espaços urbanos centrais e equipados não podem ser destinados ou viabilizados também para a população de baixa renda? Por que não? Como o nosso sistema jurídico aborda essa gentrificação e esse efeito da gentrificação, que é a expulsão da população de baixa renda? Então agora nós vamos olhar um pouquinho nesse sistema, bem pouquinho mesmo, mas só para a gente ter uma ideia de como que as nossas leis se comportam, para a gente entender o que está faltando em termos de norma. E não em termos de norma, o que estaria faltando de verdade. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, e que muito pouco se fala e muito pouco se aplica, é que quando a gente não tem um monte de leis, um monte de normas, não é? Decreto aqui, lei aqui. A gente tem o costume de dizer, isso é lei de gaveta, essa lei não vai pegar, essa lei é de gaveta. Não é isso? Não é? Pode falar, pessoal. É isso, não é? É o que a gente mais fala, e aliás é o que a gente mais vivencia, não é isso? Agora, essas leis e essas normas, elas compõem um sistema. E o que significa compor um sistema? Sabe o que significa? Que uma norma, uma lei, um decreto, não pode estar batendo de cabeça com outra norma, com outro decreto. Ele tem que estar harmonizado. As regras, as leis têm que estar harmonizadas. Se você tem um princípio lá que diz erradicação da pobreza, todas as normas, todos os decretos e leis têm que estar caminhando para esse objetivo. Se você fala direito social à moradia, todas as normas, todas as leis, isso é sistema. Desde a norminha menorzinha, desde aquela resolução bestinha, aquele decreto tolinho, até uma lei maior, uma lei com mais impacto, ela tem que estar coerente. Esse sistema tem que estar coerente, senão o que acontece? Qualquer um, o tempo inteiro, não vai ter segurança de ter um direito seu, um dever seu assegurado. Porque você nunca vai poder ter certeza se aquilo está valendo ou não. Em termos muito práticos e simples, é isso que significa um sistema normativo, um sistema jurídico normativo. E esse sistema jurídico normativo tem uma velha discussão dentro do direito. Logo que surgiu a Constituição Federal de 1988, essa Constituição que tanta gente fala, e tanta gente insiste em falar, porque ela ainda é uma salvaguarda importante para nós, e a gente vai entender por quê. A Constituição Federal de 1988 traz uma série de princípios. O que são esses princípios? Eu vou dar um exemplinho para vocês, tá? Princípio da função social da propriedade. Sabe essas que vocês já estão cansados de ouvir? Este, por exemplo, é um princípio da Constituição Federal. Outros princípios, inviolabilidade do lar, o direito à locomoção, ao direito de ir e vir. São princípios, são direitos que estão ali na Constituição Federal. E se dizia, uma discussão já superada, como que um princípio pode valer como uma lei? Como que eu posso pegar direto o princípio da função social da propriedade e fazê-lo ser aplicado? Porque ele é um princípio, ele não é uma ordem, assim, não é um comando legal, assim, não faça isso.
é proibido fazer isso. Isso é muito mais claro, né? Se a gente lê uma lei que está escrito é proibido pegar esta água, eu sei exatamente, objetivamente, que eu não posso pegar essa água. Agora, um princípio da função social da propriedade, direito social da moradia, gente, uma coisa, né, tá voando. E é uma discussão que já está superada, que não é isso. Esses princípios, esses direitos e essa norma, ela tem a mesma força que esse dispositivo que diz não faça isso, ou faça isso, a mesma. Então a gente vai partir da Constituição Federal para entrar um pouquinho no Estatuto da Cidade, só para a gente entender um pouquinho onde é que a gente está errando, escorregando, o que está acontecendo para essa expulsão da população de baixa renda numa intervenção urbana, ou por essa consequência que se diz natural do processo. Do processo de qual processo? Do processo de urbanização, de revitalização, de requalificação. Um processo natural ou... falando de outra forma, isso vai acarretar desenvolvimento, vai acarretar uma possível inclusão dessa população, sem que no discurso a gente não vê na prática isso acontecer. Então, quando a gente vai para a Constituição Federal, quando a gente trabalha com o sistema, a primeira regra que a gente aprende é que existe sempre uma hierarquia de lei. Sabe aquele... como se fosse numa empresa, não tem o diretor, o vice-diretor, o técnico, até o funcionário mais baixo? Nas leis também é a mesma coisa, existe uma hierarquia. Essa forma mais simples de se interpretar a lei. Existem outras formas, né, que se usa até de forma exagerada, mas por básico é isso. Então a gente sempre parte daquela que é mais importante, que é a Constituição Federal. E na sequência, nós vamos ver o Estatuto da Cidade, que é segundona nessa lista, no assunto que a gente está tratando. Então, Constituição Federal, a gente tem objetivos da República Federativa do Brasil. Por que está escrito lá? Está escrito porque os constituintes não tinham o que fazer? Não. Então vamos ver o que está escrito lá. Está escrito claramente uma busca de acabar ou minimizar ou erradicar as desigualdades em todos os seus níveis. Uma vez que ele está dizendo o compromisso da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicação da pobreza e redução de desigualdade social. Ok. Princípio da função social da propriedade. Alguns de vocês, obviamente, têm extrema familiaridade com ele, como eu não conheço quem sabe e quem não sabe dele aqui, nesse público. O princípio da função social da propriedade é aquele que diz, você pode, e sim, tem todos os direitos sobre a sua propriedade, você pode ser dono de alguma coisa, só que a sua propriedade tem que ter uma finalidade. Ela não pode ficar parada, fechada, ociosa, subutilizada, numa área com infraestrutura, uma área valorizada, não só valorizada em termos financeiros, mas interessante para o interesse coletivo da cidade. E essa finalidade social, isso foi tão importante que a Constituição Federal veio em 1988 e em 2002 o Código Civil, que fala da propriedade também, incluiu a finalidade social e o princípio da função social da propriedade ao descrever o que é direito de propriedade. E mesmo assim, ainda esse princípio, esses direitos não estão sendo cumpridos da maneira como gostaríamos. Política de desenvolvimento e expansão urbana, do artigo 182, diz que é competência do município fazer o quê? Um ordenamento territorial e um planejamento urbano visando o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantia do bem-estar de seus habitantes. O que são funções sociais da cidade? É o direito à cidade. O que é o direito à cidade, para a gente ser bem resumido? É o direito que você tem de morar, o direito que você tem de trabalhar, de circular, de se divertir. Então, o direito à cidade e o bem-estar de seus habitantes é para todos. E assegurar o direito à cidade, igualmente, para todos. O Estatuto da Cidade, um princípio importantíssimo. O artigo 2º do Estatuto da Cidade
traz o que a gente chama de diretrizes vinculantes. De novo, a palavra diretriz vai falar assim, isso é inaplicável. Pois é. Só que não. Diretriz é uma direção a seguir. É vinculante por quê? Porque se é uma direção a seguir, todo gestor público, e no caso o Estatuto da Cidade, está especificamente se dirigindo nesse momento, mas não só, mas nesse momento ao poder público municipal, ao fazer o planejamento urbano e de expansão urbana. Ele tem que garantir a gestão democrática e participativa. Isso muito nos interessa. E como que o Estatuto da Cidade expressamente diz? Ele fala: formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos. Formulação, execução e acompanhamento. Ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização. É o que acontece aos montes na área central de São Paulo, infelizmente. Retenção especulativa de imóvel. Prédios, galpões imensos, absolutamente ociosos, vazios, subutilizados, ocupando espaços infraestruturados e de importância fundamental no tecido urbano, né? Estaria ali trazendo um benefício de ocupação se lá tivesse uma finalidade social e coletiva. Esses três aí devem ser vistos sempre juntos, que são essas diretrizes, a diretriz que diz que a política urbana, o processo de urbanização, ele tem que fazer o quê? Justa distribuição de ônus e benefícios. O que é ônus e benefícios? É vantagem e prejuízo. Processo de urbanização é todo tipo de intervenção. Então, se o poder público vai intervir para trazer vantagens para uma determinada área da cidade, essas vantagens, o que é essa vantagem? Essa vantagem vai valorizar imóvel. Essa vantagem vai valorizar o bairro como um todo. Então, é uma vantagem que vai atingir uma determinada população. Eu tenho que saber distribuir, inclusive também se eu vou implementar alguma obra que vai, por exemplo, essas obras que são polêmicas, né? Vou implantar uma cadeia, um aterro sanitário, um lixão, também é um prejuízo. Também vai afetar aquela localidade. Eu tenho que fazer isso de uma maneira justa. Justa distribuição de ônus e benefícios. Por que eu vou infraestruturar e vou investir em demasia em bairros que já tem essa infraestrutura, já tem esse investimento? Deixando em detrimento de outros bairros que precisam de investimentos. Daí você tem a necessidade de você trabalhar instrumentos de política econômica, tributária, financeira e gastos públicos. Estou acabando. De modo a privilegiar investimentos geradores de bem-estar geral e fruição de bens pelos diferentes segmentos sociais. Quer dizer, diferentes segmentos sociais. Eu vou investir visando a forma de abranger o máximo possível do coletivo. E a recuperação de investimentos do poder público que tenha resultado valorização de imóveis urbanos. É a tal da recuperação da mais-valia urbana. Todo o processo de urbanização, ele vai mexer com a terra, ele vai valorizar a terra. Essa valorização apenas não pode ficar nas mãos ou concentrada em poucos. Então a gente vê que, em termos de interpretação de sistema como um todo, a gente tem uma Constituição Federal e um Estatuto da Cidade que dão comandos claros em relação a processos de intervenção urbana que garantam minimamente o bem-estar coletivo, o impedimento de você aprofundar a exclusão socioterritorial e o cuidado com a população de baixa renda. Quando você tem tudo isso, você diz, bom, então é preciso observar e fazer cumprir. Daí você tem o plano diretor da cidade de São Paulo e a lei de zoneamento que está em discussão. Não é objeto dessa audiência pública, mas há muita discussão pela frente ainda em relação a isso. São dois instrumentos básicos. O plano diretor de São Paulo reproduz perfeitamente a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade. A lei de zoneamento prevê uma série de coisas para a área central e é uma previsão de alteração dessa conformação em relação à vocação habitacional, a questão da habitação de interesse social. Então, quando a gente vai para isso, a gente necessariamente pensa
As leis em si, obviamente, não conseguem ou não estão conseguindo dar cabo do problema. Mas elas já estão postas. É impossível se interpretar o nosso sistema jurídico vigente sem ter a conclusão de que uma intervenção urbana, uma intervenção de requalificação ou revitalização tem que garantir gestão democrática e participativa, minimamente envolvendo toda a população afetada do começo ao fim da intervenção. A outra lógica, qualquer política pública ou de investimento e que vai envolver a iniciativa privada, é lógico que qualquer coisa que vai envolver a inclusão da população de baixa renda é uma coisa muito mais difícil de ser negociada, é muito mais trabalhosa para o poder público. Mas não é por causa disso que deve ser relegada, porque não há argumento jurídico, muito menos normativo, para se dizer que é um processo natural. Isso não é uma conclusão ideológica ou partidária, é uma conclusão técnica, baseada no sistema jurídico constitucional vigente. Então não há que se dizer que as nossas leis autorizam. É uma questão mais de política e de gestão e de fazer cumprir aquilo que já está posto. O zoneamento especial de interesse social, acho que a minha colega Simone vai até falar muito melhor do que eu. Infelizmente, ela não conseguiu dar cabo de todos os problemas. As leis é justamente para garantir o direito à moradia, não só a provisão, como a regularização fundiária. Mas quando você classifica uma área em ZEIS na cidade, usando o instrumento do zoneamento, você necessariamente está dando um carimbo naquela área. E aquela área tem uma vocação predominante para habitação de interesse social. É uma garantia que sendo usada de forma distorcida para o município de São Paulo em alguns momentos, em outros municípios também, acaba distorcendo o próprio instrumento, mas ele não pode ser esquecido. E a gestão democrática e participativa seria um mecanismo dos mais importantes para garantir minimamente que se ouça a população. É impossível se pensar em projetos de intervenção na área central que desconsiderem esse princípio legal. Eu acho que era isso. Eu fico disponível depois para eventuais perguntas. Obrigada.